Olá, boa noite para vocês. Agora 7h23, TN2 está no ar. E a gente já começa falando do aumento no número de homicídios aqui do estado. De janeiro a junho, gente, foram 575 assassinatos. Apesar da queda, nos últimos 4 meses, o número no primeiro semestre está maior do que no mesmo período do ano passado. A guerra entre traficantes de drogas tem sido responsável por mais de 90% dos casos de homicídio. E o número tem assustado cada vez mais. Só neste ano, 575 pessoas foram mortas. A estatística é 1,6% maior que no ano passado, quando o estado registrou 566 casos no mesmo período. Nós tivemos até agora 1,6% de aumento, representa 9 homicídios a mais agora em 2023 do que 2022. É um caminhar até o final do ano para ver se a gente consegue reverter esse dado positivamente. Lembrando que no começo do ano nós tivemos o retorno do carnaval, o ensaio de escola de samba, o próprio desfile das escolas de samba em Vitória, jogo de futebol que vem para o estádio Kleber Andrade do Campeonato Carioca, isso tudo demanda muito efetivo, verão, praia lotada, então foram meses quentes. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o final de semana é o período em que mais se tem homicídios no estado. O domingo foi o dia que registrou mais de 135 óbitos, ficando à frente do sábado, com 95 homicídios. E o crime tem atingido cada vez mais os homens e que estão morrendo mais cedo. Na manhã de hoje, o adolescente Flávio Conceição Queiroz, de 17 anos, foi morto dentro de casa, no bairro Morrinhos, em Cariacica. Em entrevista, a mãe contou que chegou a dar conselhos para que o filho não tivesse esse fim. Dei muito conselho para o meu filho, conversava, mesmo estando no trabalho, mandava mensagem para ele, perguntava onde que ele estava, falava, meu filho vai para casa. Mesmo com o número alarmante de 267 mortes só na Grande Vitória neste ano, a região registrou uma queda em relação ao ano passado e mostra que mais crimes estão sendo cometidos no interior do estado. O interior, infelizmente, acaba migrando. Então, nesse momento, a região noroeste do estado do Espírito Santo é o que apresenta um número mais elevado, destoa da Grande Vitória e das demais regiões serrana, norte e sul. É importante registrar que o tráfico migra porque o consumo aumenta. Com um painel mostrando alta em algumas regiões e quedas em outras, a verdade é que, além de números, as estatísticas mostram vidas ceifadas que todos os dias deixam famílias desamparadas. Quem mata e quem morre no estado do Espírito Santo, 80% dessas pessoas, lamentavelmente, estão numa faixa etária de 14 a 29 anos, infelizmente também ligados ao tráfico de entorpecentes, a rivalidade do tráfico entre eles que são chamados soldados do tráfico, e muitas vezes é o jovem inconsequente, irresponsável, que não enxerga o emprego formal, que não tem uma base educacional para encaminhá-lo para um projeto de trabalho e, infelizmente, ele acaba sendo acolhido covardemente pelo tráfico de entorpecentes. Pois é, o secretário de Segurança reforçou ainda que só esse ano, gente, foram mais de 270 confrontos armados. Investimentos em tecnologia têm contribuído para dar solução aos casos e coibir a entrada de armas no estado. Agora, olha só o que aconteceu depois de um assalto na Serra. A gente está vendo aqui as imagens. Uma viatura da Polícia Militar passou justamente na hora em que os bandidos tinham acabado de roubar o carro de um motorista de aplicativo. Um dos suspeitos foi preso. O motorista por aplicativo desce do carro correndo. Enquanto isso, os assaltantes que estão dentro do veículo ligam o carro e vão embora. O motorista corre para pedir ajuda. Na hora, uma viatura da Polícia Militar passa e para. Veja que o carro com os bandidos passa atrás dos policiais. O motorista consegue avisar aos militares. A viatura sai em disparada atrás dos assaltantes. O motorista por aplicativo atendia a uma corrida solicitada por uma mulher. Quando ele chegou no bairro Jardim Tropical, 2 homens apareceram. Ele ficou meio cabreiro ali, cismado, mas a mulher apareceu e disse que havia chamado o carro justamente para os amigos. Um rapaz estava aguardando, agachado no beco. Eu pedi para poder ver quem era que tinha pedido a corrida, que era uma mulher. Aí a mulher saiu do beco com a criança no colo, falou que ela tinha pedido que eu podia levar os 2 rapazes. Prosseguimos pelo caminho, Quando chegamos na BR lá, eles pediram para eu subir o Campinho da Serra
e entrar à esquerda no viaduto. Quando eu entrei à esquerda, eles anunciaram o assalto em cima do viaduto. E o que estava atrás, ele chegou a tentar me dar um mata-leão, no caso. Aí eu peguei o celular, abri a porta do carro e corri. Repare que assim que o motorista se afasta do carro, um motoboy para ajudar. Ele também segue até a viatura. A imagem não mostra, mas a vítima sobe na moto e os dois juntos com os militares vão atrás dos suspeitos. A gente foi atrás, eu e o rapaz da moto, a gente deparou com eles, só que jogamos a moto de canto, né? Eles passaram correndo, aí a Força Tática veio atrás e a gente foi e indicou para onde eles tinham ido. Foi em direção ao Planalto. O veículo levado do motorista foi encontrado estacionado em um posto de combustíveis, localizado nas imediações da BR-101. Um dos suspeitos acabou localizado em um bar no bairro Planalto Serrano. Paulo Henrique Silva Pires. Ele estava a poucos metros de onde o carro havia sido deixado por ele e o comparsa. Ele entrou num bar, desde dentro do carro já queria fumar. A gente foi lá para trás do mangue, né, junto com os policiais. Quando a gente voltou, eu vi uma viatura parado com ele e ele já sentado já, né? Já tinha sido preso já. O motorista por aplicativo afirma que trabalha há 6 anos dirigindo. Essa é a primeira vez que sofre um assalto. Como depende da atividade para sobreviver, ele não pretende parar de trabalhar. Bom, Paulo Henrique Silva Pires foi autuado em flagrante por roubo qualificado e foi encaminhado ao presídio. Na audiência de custódia, a justiça decidiu que ele vai continuar preso. E foi preso mais um suspeito de participar do assassinato de um sargento do Exército em Vila Velha. O crime aconteceu em abril deste ano. Gustavo Glória Aguiar, de 18 anos, foi localizado pela polícia após uma denúncia anônima. Ele estava perto de um campo de futebol no momento em que assistia a uma partida e nega que tenha participado do assassinato do sargento. O rapaz chegou no sargento, ficou conversando, aí não sei o que aconteceu com eles lá, eles desentendeu, eles acabou discutindo. E eu tava bebendo só, eu não fiz nada. Eles queriam saber quem chutou e quem matou, então eu não fiz nada. A prisão aconteceu no bairro Boa Vista, em Vila Velha, no mesmo bairro em que o sargento do Exército Gustavo Marins da Costa, de 26 anos, foi brutalmente assassinado. O crime aconteceu em abril deste ano. Eles viram o militar armado. Nós não podemos afirmar se eles sabiam que ele era militar e por isso foram lá tomar armamento e o executaram, ou se eles acreditavam que eram um outro criminoso, um inimigo deles. Os tiros também atingiram Renan Mendes Botan, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na região. Ele morreu após ser socorrido. Um dos suspeitos do assassinato foi preso um dia após o crime. Na casa da mãe dele, a polícia encontrou a arma do sargento, que havia sido roubada, mas o nome do suspeito não foi divulgado. Outros 2 suspeitos ainda estão foragidos. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia é só discar para o 181. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, o índice que controla o preço do aluguel de imóveis teve queda de pouco mais de 7%. Mas será que essa redução vai provocar impacto nos valores? Vamos saber na reportagem. Quem paga aluguel sabe que ano após ano o valor do contrato fica mais caro. O reajuste acontece pelos índices inflacionários, como é o caso do IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado. A gente leva mais em consideração o IGPM, né? Porque está no contrato, então a gente tem que seguir o índice. Nos últimos 12 meses, esse indicador acumulou uma queda de 7,72%. A queda do IGPM pode ser explicada por uma tendência de estabilização depois da pandemia. O índice registrou uma série de altas, ficando acima dos 30% durante esse período atípico. Mas, de acordo com especialistas do ramo imobiliário, essa diminuição não significa que vai ser possível reduzir o valor do aluguel. Uma prática comum do mercado prevê no contrato de aluguel que, quando há uma variação negativa no índice escolhido, como o IGPM, por exemplo, serão considerados só os meses que tiveram variação positiva. Então, nesse caso, se em um contrato de locação existir essa cláusula, o aluguel vai sempre aumentar, porque vai ser considerado só os meses do IGPM em que houve variação positiva. Agora, se essa cláusula não existir, a regra é que o valor continue o mesmo, pois existe um entendimento pacificado do STJ no sentido de que o valor nominal que está sendo atualizado, ele nunca pode ser deflacionado. Mesmo sem a possibilidade de redução do aluguel, a vantagem é que com o IGPM em queda, o valor se mantém o mesmo ou não sofre um grande aumento. Você pode escolher no contrato de locação o IPCA, por exemplo. Essa foi uma prática comum, inclusive, durante o período da pandemia,
porque o IGPM teve uma variação, acumulou uma variação muito alta, né? Então, primeiro você tem que se verificar no contrato qual que é o índice escolhido, se é o IGPM ou se é algum outro. Acompanhar o IGPM permite ao locador, inquilino e a imobiliária se planejarem financeiramente. E caso o contrato esteja causando prejuízo para alguma parte, cabe tentar negociar o reajuste. Em vários casos, vai ser mais interessante você ajustar o contrato a uma nova realidade do que perder, de fato, a relação contratual. Principalmente se for uma relação contratual antiga, em que o inquilino já paga em dia, você conhece a pessoa que está no imóvel e você sabe também de quem você está alugando. Pois é, tem que avaliar, né? Pausa rápida e a seguir uma corrente do bem para ajudar recém-nascidos. Não sai daí não, TN2 está voltando já. De volta, vai continuar na cadeia o homem que agrediu a ex-mulher em Cariacica. Valdemir Gomes Fonseca invadiu a casa da vítima e quebrou o dente dela com um soco. Não satisfeito, ele também mordeu a orelha da ex-companheira, puxou o cabelo dela e destruiu um aparelho celular. Ele ainda teria ameaçado a ex-mulher de morte, inclusive tentou enforcá-la, gente. A vítima foi casada com ele por 11 anos. Ela contou para a polícia que o Valdemir é usuário de álcool e drogas e que já havia sido agredida. Esse caso aconteceu no bairro Bubu, em Cariacica. O suspeito passou por uma audiência de custódia e vai aguardar pelo julgamento na cadeia. Ele foi autuado por 6 crimes. Um absurdo, né? E, gente, para tentar inibir situações como essa, uma série de ações está sendo realizada na Serra. É a campanha Agosto Lilás de enfrentamento à violência doméstica. A ação itinerante está no terminal de Laranjeiras e distribui panfletos com QR Code. Primeiro, é só apontar a câmera do celular. Depois, preencher o questionário, que é rápido. Em seguida, haverá uma pontuação com 3 níveis, sendo 1, fique atenta, 2, reaja e 3, peça ajuda de um profissional. Esse mês, a gente com esse teste, a importância dele é estar identificando se a mulher ela está num relacionamento abusivo e uma vez ela se identificando naquele relacionamento abusivo, ela possa procurar ajuda enquanto há tempo. E a ação foi aprovada por quem passou no terminal pela manhã de hoje. Muito importante isso. Uma luta diária, muitas mulheres, etc. Eu acho muito importante isso mesmo. Sempre denunciar e não aceitar nunca isso, porque isso não é certo. De acordo com a Secretaria de Segurança, só neste ano, de janeiro a abril, mais de 7 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica, o que dá uma média de 60 vítimas todos os dias. Mas o número pode ser ainda maior, já que muitas mulheres sequer sabem que estão em um relacionamento abusivo. E ações como essas se tornam cada vez mais importantes. Às vezes a pessoa não se percebe dentro desse relacionamento abusivo. É aquela coisa do dia a dia que vai, não, ele vai mudar, ele não faz isso, mas ele me ama. Porque às vezes, e quase sempre, esse homem também precisa de ajuda. Esse homem, às vezes, ninguém está aqui pregando, vamos acabar com o relacionamento desse casal. Não é isso. É porque se você identifica a violência na sua fase inicial, qualquer situação de violência em fase inicial, ela pode ter um outro caminho, que é o caminho, sempre será o caminho da recuperação, do tratamento, e não aquele do óbito, quando às vezes acontece. Tem que buscar ajuda, né? E lembrando que qualquer um pode e deve denunciar esse tipo de violência pelo 190 ou também pelo Disque Denúncia 181. Agora a gente vai falar de solidariedade no mês de conscientização da doação do leite materno. Mamães mostram a importância em fazer parte dessa corrente do bem para ajudar bebês recém-nascidos. A pequena Aurora, de 2 meses, nasceu prematura. Os primeiros 9 dias de vida, ela passou internada na UTI neonatal do Imaba e lá foi amamentada com o leite do banco de doações. A mãe conta como o aleitamento foi decisivo no desenvolvimento dela. Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive algumas dificuldades no parto e eu não consegui amamentar de primeira. Então, assim, ela recebeu leite materno aqui do hospital e, assim, foi só alegria. Ela desenvolveu muito bem com aleitamento materno exclusivo, eu continuo em casa. Ela foi engordando, foi ganhando peso, então, assim, o leite materno é vida, né? Neste mês de agosto, uma campanha de mobilização pelo aleitamento materno acontece em todo o país.
Essa médica pediatra explica que os bancos de leite têm a função dupla de alimentar bebês internados e dar suporte às mães que não conseguem amamentar. O banco de leite nosso, aqui do IMABA, ele faz parte da rede brasileira de bancos de leite. Essa rede brasileira tem como função principal fornecer leite humano para as crianças que estão internadas na UTI, prematuros ou crianças criticamente graves que estão internadas na UTI. A segunda função dos bancos de leite é ajudar a uma mãe que não está conseguindo amamentar a que consiga fornecer o leite para o seu filho. Apesar da importância, o banco de leite humano do IMABA está operando com capacidade 3 vezes menor. Nosso banco de leite, graças a Deus, agora está contando com um estoque de 30 litros de leite. Só que para a gente fornecer leite para todos os nenéns da forma que eles precisam, a gente precisaria de pelo menos o triplo disso tudo. Estudos mostram que no mundo, mais de 10 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem por doenças preveníveis e tratáveis. A projeção é de que 820 mil delas podem ser salvas com a amamentação. Considerado um alimento insubstituível, os anticorpos presentes no leite materno são essenciais nos primeiros meses de vida. O leite materno não tem substituto. O leite materno é feito, cada mãe vai fazer o leite para o seu bebê, independente ou dependendo se ele é prematuro, se ele é a termo, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele é um recém-nascido, se ele é um bebê maior. O leite da mãe vai variar de acordo com a hora do dia, de acordo com o que ela come e nunca vai poder se comparar a um substituto de fórmula, que é o mesmo composto dentro da fórmula inteira. A Amanda teve um incentivo a mais para ser doadora. A mãe dela é enfermeira e trabalha em uma UTIM. Com o nascimento da Alice e pela quantidade de leite que produz, a doação acontece toda semana. Eu fico muito feliz que, além de eu conseguir alimentar minha filha exclusiva, amamentar exclusiva, eu consigo ajudar outras crianças. E a Alice está aprendendo desde cedo a partilhar, né, filha? Importante demais a doação, né, gente? O telefone do IMABA para mais informações sobre como doar e também agendar para recolher o leite em casa é o 3636-3151. 3636-3151. Pausa rápida e a seguir, abertas as inscrições do Prêmio Artesanato Capixaba promovido pela Rede Tribuna. Não sai daí não, que a gente já volta. De volta com o TN2, uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana do Espírito Santo. Esse é o tema da primeira edição do Prêmio Artesanato Capixaba, que é promovido pela Rede Tribuna. E olha só, as inscrições já estão abertas, viu? Já são mais de 2 décadas dedicadas ao artesanato com conchas. A Giovana, que além de artesã também é artista plástica, transforma em obra de arte uma riqueza natural do nosso estado. A artesã foi pioneira na criação de peças que unem o metal e a concha. Por quase uma década, as bailarinas ultrapassaram as fronteiras capixabas. Eu ganhei a minha primeira premiação em 2006. E ela está atingindo a maioridade e continua no mercado ainda, com grande procura, com venda para o Brasil inteiro. E é buscando valorizar profissionais como a Giovana que a Rede Tribuna promove o Prêmio Artesanato Capixaba. A primeira edição homenageia os imigrantes italianos. A gente quer estimular que os artesãos já percebam esta oportunidade comercial, porque o ano que vem nós teremos muitos espaços que vão falar da imigração italiana, então eles já estarão preparados com produtos para esta data festiva. As artesãs e os artesãos capixabas vão poder concorrer em 3 categorias. A primeira se chama Vida, que são obras produzidas a partir de materiais de origem animal, como é o caso de escamas e conchas. Também pode-se usar couro, pele e penas, por exemplo. A segunda se chama Floresta, que são obras produzidas com materiais de origem vegetal, como é o caso dessa petisqueira feita de madeira com resina. Por fim, a categoria Terra pode-se usar elementos de origem natural como a argila, o metal e também vidro, como esse colar. Serão R$ 44 mil em premiação para os 10 artesãos vencedores.
Os primeiros lugares em cada categoria vão receber cada um R$ 8.000. Os segundos, R$ 4.000 e os terceiros, R$ 2.000 cada. O vencedor da categoria Voto Popular vai receber R$ 2.000. Premiação em dinheiro, troféu que dá simbologia, mas também muito espaço na televisão, no jornal A Tribuna, nas redes sociais, de um modo geral nas rádios. Vamos falar daqueles que fizerem um trabalho de excelência, ganhador aí dos lugares que a gente está despertando. Para participar é preciso ter a Carteira Nacional do Artesão. Primeiro, o reconhecimento da profissão, né? Você ter um documento e ser reconhecido como profissional, porque é diferente de uma máquina reproduzindo uma peça, é um trabalho manual. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 26 de agosto pelo site premioartesanatocapixaba.com.br. A Giovana, que já teve peças premiadas, já está na expectativa para mais um desafio que envolve criatividade e muito talento. Além de ser uma premiação, é uma divulgação, né, do artesanato de classe, bem feito, de qualidade, que o Espírito Santo está na frente de muitos e muitos estados do Brasil. Muito bacana, né? A nossa cultura. Agora, 7h47. Excelente noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Beijão.